E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje o que eu vim trazer aqui para vocês são as cartas novas aí de Hand Trap que a gente tem para o próximo formato e que vocês têm que saber o que vai acontecer quando vocês tomam ela para já se programar ali com alguma antecedência do que vocês vão fazer dentro da partida. Então, tem três cartas aqui. Três? Três cartas aqui que eu vou mostrar para vocês. E essas cartas elas são todas muito úteis, que são basicamente, né, a Izuna, a Holisu e a Fimena. A Holisu, no caso, ela já existe, tá? Mas é que ela vai ficar relevante aí pro próximo formato. E eu vou comentar aí não só sobre o efeito dessas cartas, é claro, como as opções que a gente tem com essas cartas. Então, o que você deve esperar quando você toma essa carta, quais são os próximos movimentos que vão acontecer, porque isso vai ser bastante relevante de você saber. Então, basicamente, vou falar dessas três cartas, eu vou falar nessa ordem, e é pra gente realmente conhecer um pouco mais aí o que essas Hand Traps vão fazer contra a gente, quais são as condições que permitem ao oponente ativar essas Hand Traps, e como que elas podem afetar aí, principalmente, a partida, a decklist, a nossa leitura de jogo como um todo. Então, bora lá. A primeira das três que eu vou falar é a K9, hashtag 17 Izuna. Bom, vamos lá. Primeiro, para quem não conhece a carta, eu já expliquei ela no vídeo de K9, né? Se o oponente tem duas ou mais cartas na mão, você pode dar normal summon dela sem tributo. Irrelevante para esse vídeo. E aí, ela tem o efeito rápido, que você pode usar uma vez por turno, de, durante a main phase, se o oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério nesse turno, você pode invocar ela por invocação especial da mão. E aí, se ela for invocada por invocação normal ou especial, você pode dar Foolish de uma carta K9 do seu deck para o seu cemitério. Então, a gente tem aqui uma condição de ativação que já começa chamando atenção e a gente pode avaliar algumas tomadas de decisões, principalmente por causa dessa carta. Podem ver que a condição é: o oponente ativou um monstro na mão ou no cemitério. O que isso implica, gente? Bom, o oponente ativar um monstro, um efeito de monstro na mão ou no cemitério, se for um deck que faz isso com frequência, não tem muito como fugir, né? Por exemplo, o deck de Crystron. Pô, os Crystron todos ativam na mão, ativam do cemitério, fazem toda uma festa, então você vai tomar Izuna. Você não tem como fazer um combo que você fuja da Izuna com essa mesma qualidade que você faria o combo sem fugir dela. Então, alguns decks não tem como. Já outros decks, você consegue com muito mais eficiência driblar essa possibilidade de tomar Izuna. Como que você faz isso? Vou dar um exemplo simples. Vamos supor ali que você está jogando com um deck de Blue Eyes, que é um deck que muita gente usa, né? Bom, o deck de Blue Eyes, gente, ele tem alguns efeitos que ativam na mão e no cemitério, mas são poucos. O efeito do Sage da mão ativa na mão, o efeito da Maiden, no caso, ela ativa da mão, ela coloca True Light. Agora, e o efeito da Maiden de cemitério. Agora, o resto acaba não tendo nada muito relevante. O que você pode fazer nessas situações? Pô, se você abriu com uma mão boa, se você tá com um combo bom, e se naquela wishes que você tá buscando a Maiden, você não buscar, por exemplo, uma Veiler, e aí trocar a Maiden que coloca trap por uma Veiler para acabar não tomando essa Izuna. Será que não vale a pena? Bom, em muitas situações a resposta vai ser que sim, vale a pena você se preocupar com essa carta para você não tomar esse tipo de decisão. Um outro exemplo, a gente tem, por exemplo, o deck de Mitsurugi, que coloca alguns efeitos de monstros no cemitério para ativar, né? Em muitas situações, o deck de Mitsurugi consegue, com alguma solidez, fazer bons boards sem ativar efeito de cemitério. Por exemplo, você dá normal summon de um monstro e dá efeito. Depois, quando você der a quick play, você pode invocar o monstro e aí tributar outro monstro. A Quick Play não, né? Desculpa. Quando você der o Habakiri, você pode invocar o monstro do seu deck e aí você tributa o que já deu efeito. E aí esse novo monstro, ao invés de ativar no cemitério, como de costume nos combos do Mitsurugi, ele vai estar ativando na mesa. Então, você tá no mínimo, atrasando a Izuna de poder ser ativada. Isso vai ser útil porque em muitos momentos, às vezes você deve querer que a Izuna só possa ser ativada quando você já tiver
o Murakumo na mesa, porque aí você já obriga o cara a descartar uma carta, você já lida melhor com essa situação. Então, em muitas situações você não quer tomar algumas cartas no comecinho por conta de algumas possíveis interações que essa Izuna pode fazer. Mas então vamos lá, calma aí, Matheus, você falou, o que essa carta vai fazer? Ela só vai se invocar, e daí? Bom, continuando. Então, quando ela é invocada, ela dá Foolish de uma carta K9. O que ela vai dar Foolish, então? Ela vai ativar esse efeito da mão, vai se invocar, e aí ela vai dar Foolish do K9 Lupus. Esse Lupus, ele tem um efeito rápido também durante a main phase, com a mesma condição de ativação. Se o oponente ativou um monstro na mão ou cemitério, ele pode entrar por invocação do cemitério ou da sua mão. E aí ele é banido quando deixa o campo. Então percebam que ele é um monstro que ele consegue com facilidade entrar por invocação especial da sua mão, e aí ele vai, no caso da mão, se ele tiver na mão, né? Geralmente você vai rodar provavelmente só uma cópia desse cara para invocar ele do cemitério. Mas então, ele vai entrar com facilidade também do cemitério ao ser invocado pela Izuna. E aí você vai poder fazer, então, a Special Summon dele. E aí ele tem um outro efeito rápido na mesa, que ele pode fazer uma Exceed Summon rápida. Então, vai ter uma Izuna e vai ter um Lupus na mesa, você vai poder fazer um rank 5. Além disso, ele tem até um efeito interessante, que o monstro XYZ que foi invocado não pode tomar alvo. Então isso já é relevante, porque você vai fazer um Exceed que não toma alvo. Então, basicamente, olhando agora de volta para Izuna, quando o oponente ativa uma Izuna, o que você pode esperar é: eu vou tomar um rank 5 que não toma alvo. E quais são as opções de rank 5 que eu posso tomar? Bom, aí é onde entra realmente uma variabilidade bem interessante. Eu separei 5 principais, que eu posso estar esquecendo de alguém, mas acredito que vão ser esses 5 que você vai tomar no seu turno. Que são, vamos lá, a gente tem o K9 Reaper. O K9 Reaper, eu não vou ler os efeitos dos monstros inteiros, tá? Só os efeitos que interagem. O K9 Reaper, ele tem o efeito de que quando o oponente ativa um efeito de monstro na mão ou no cemitério, ele nega esse efeito. Então, isso já é algo. Aí a gente tem uma versão, uma outra versão desse K9 Reaper, que é o Chronomaly Vimana, que ele também tem o efeito rápido de que se o oponente ativa um efeito de monstro, ele detacha 2 e nega. Então você pode ver que o Chronomaly Vimana, ele nega qualquer monstro, detachando 2 matérias. O Reaper, ele nega monstro só na mão ou no cemitério, mas ele detacha uma matéria só, então ele vai poder fazer isso 2 vezes, enquanto o Vimana só faz isso uma vez. E ele também tem o efeito de turno próprio que ajuda o K9. Então muitas vezes vai valer a pena você fazer o Reaper se você acha que o oponente vai ativar na mão ou no cemitério. Se você acha que ele não vai ativar na mão ou no cemitério mais, você vai ter que fazer o Vimana mesmo se você quiser negar monstro. Aí a gente tem também o K9 Round. O K9 Round ele é bem interessante. Ele tem o efeito aí de que ele não morre por batalha nem por efeitos no turno que ele é invocado. Então o que vai acabar acontecendo é que o oponente vai fazer um bicho que não morre por batalha, não morre por efeito e não toma alvo por causa do material. E aí, cada vez que o oponente ativa um efeito de monstro, ele vai ficar ganhando 500 de ataque. Então, em resumo, esse cara vai ficar grandão. Além disso, na sua Standby Phase, você vai poder banir uma carta no campo. Então, o que ele faz? Ele faz um bicho que, entre aspas, não morre, espera começar o turno dele, e quando você já fez tudo o que você precisava fazer, aí ele toma a decisão que valer mais a pena de banir uma carta. Então essa é uma carta bem defensiva, mas ela é bem forte, porque ela é muito difícil de remover, porque ele não morre, não toma alvo, então você vai ter que remover com aquelas remoções que não dão target, tipo por exemplo Mirror Jade, um Typhon, algo do gênero. Mas realmente vai ser bem complicado de lidar com esse round. É uma outra das opções. Além disso, você pode tomar também o Valon, que é um bicho com efeito simples, de que você, durante a main phase, efeito rápido, você pode detachar uma matéria e virar um monstro para baixo. Então ele também pode escolher invocar aqui esse Valon de Super Psy Sky Blaster e dar um book. Além de que ele também pode escolher invocar o Nash. O Nash, ele detacha 2 matérias, ele invoca... ele atacha um number do extra deck nele e ele pode atachar um outro monstro do campo nele como material. Ou seja, então é um quick effect que você pode atachar um monstro do oponente. Então, são basicamente essas as principais opções. Ou ele vai querer negar monstro seu, ou ele vai querer banir uma carta sua no começo do turno dele,
ou ele vai querer virar um monstro seu para baixo, ou atachar um monstro seu. Então, essas coisas são todos efeitos muito fortes que você tem que estar preparado, né? Às vezes você fala, não, tá tranquilo se o cara enviar meu monstro pro cemitério aqui, se o cara bucar meu monstro também tá de boa, ele vai lá e atacha, e aí você não sabia que dava para fazer isso. Aí ferrou. Então, é importante você ter o conhecimento dessas cartas. A segunda carta que eu vou falar aqui agora pra gente é a Holisu, que ela já existe, ela é uma carta de Vanquish Soul, que pra quem não entende o conceito, o Vanquish Soul ele joga puro decentemente, mas ele vai principalmente jogar com K9. Então você provavelmente vai ver a mistura de um deck que tem a própria Izuna e a Holisu no mesmo deck. E o que essa menina faz? Bom, vamos lá. O efeito dela é: você pode revelar um outro monstro Vanquish Soul na sua mão e ela entra por invocação especial. Lembrando que esse efeito é rápido, então você vai tomar turno 0 ali a Holisu simplesmente entrando da mão revelando outra carta. Isso agora não tem nenhuma condição, você pode só fazer e já era, então ela é muito mais fácil de você tomar do que a Izuna, que você mesmo tem que fazer alguma coisa que permita o oponente ativar a Izuna. Aqui não, então ele pode só se invocar revelando um Vanquish Soul. E aí ela tem um outro efeito que também é rápido na mesa, que você vai revelar algumas cartas. O Vanquish Soul ele tem esse conceito de revelar cartas da mão e fazer efeito com base no atributo. E aí como é que funciona? Bom, se o oponente tiver um monstro, cadê aqui? Terra e um monstro Dark na mão, ele vai poder tomar controle de um monstro que tenha o menor ataque na sua mesa. Então, essa é uma das opções. Ele vai invocar essa menina e vai dar take num monstro seu. A outra das opções é ele revelar um monstro fogo e um monstro dark. Às vezes ele não tem, por exemplo, um monstro terra na mão, então ele vai ter que fazer o do fogo e do dark. E aí você pensa, me livrei do take, tá bom, né? Na verdade não, porque esse outro efeito ele vai invocar um monstro Vanquish Soul diretamente do seu deck. E aí o que acontece? Ao invocar um Vanquish Soul do seu deck, ele provavelmente vai invocar o Razen. O Razen, que por sua vez, quando é invocado, adiciona um Vanquish Soul para a mão. E além disso, ele tem um outro efeito de que ele revela um fogo e um dark e destrói os monstros na coluna. Tudo isso é efeito rápido, lembrando. Então, ele vai... A Holisu vai invocar o Razen na coluna de um monstro seu e esse Razen vai destruir esse monstro. Já começa por aí. Além disso, o Razen ele também buscou uma carta para mão. Essa carta pode ser, por exemplo, o César, que tem o efeito de entrar por Special voltando um Vanquish Soul para mão e tem o efeito de destruir uma carta no campo. E ele revela Terra, Fogo e Dark. E aí você provavelmente tinha Fogo e Dark, porque você deu o Holisu, você tinha Fogo e Dark porque você deu o Razen, e aí o César ele vai entrar voltando a Holisu pra mão, que é Terra, e ele vai ficar com Terra, Fogo e Dark pra fazer o efeito dele também. Então, em resumo, o que vai acontecer é, essa Holisu sozinha vai ter dado uma destruição com o Razen e uma destruição com o César, isso tudo em tempos diferentes, o que é muito relevante ser em tempo diferente. Isso é bem importante, porque o fato de que são em tempos diferentes significa que você pode dar em qualquer situação que seja necessário ali. E isso acaba sendo muito forte. Então eu acredito que essa Holisu é a mais perigosa das hand traps que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque ela faz diferentes interações em diferentes timings e que você não sabe como vai vir. Além de você já meio que farmar um bom follow conforme você tá fazendo essas coisas. E lembrando que ela pode revelar cartas que sejam, por exemplo, hand traps, por exemplo, uma Ash Blossom, que também vai fazer o seu efeito depois, mas você vai saber que você vai tomar, porque ele vai ter que revelar pra fazer o Special Summon. Para fazer Special não, para fazer os efeitos dessas cartas de Vanquish Soul. Então, essas aí são as possibilidades com a Holisu, que geralmente são aí as fechadas dentro do deck de Vanquish Soul, mas que é importante a gente saber o que a gente vai fazer. Então, memoriza, se o cara der uma Holisu da mão dele, ou ele vai dar um take num monstro seu, ou ele vai destruir duas cartas suas em diferentes tempos. Uma tem que ser um monstro e a outra pode ser qualquer coisa. Por fim, agora, a gente tem aqui a Dragon Tail Fimena, que também é uma hand trap aí do novo deck de Dragon Tail e que também não tem condição para ativar. Então, durante a main phase, efeito rápido, você pode descartar ela e fazer uma fusão de um dragão ou de um Spellcaster usando mão ou campo como matéria. Então, a gente tem aí então uma polimerização rápida, só que ela só faz monstros, dragões ou Spellcasters. Primeiro detalhe importante,
essa carta, ela pode acabar virando staple em outros decks. Como assim, Matheus, staple em outros decks? Por exemplo, se eu ler aqui o Albion The Branded Dragon, ele usa um Fallen of Elbas e um monstro de luz, e ele é um dragão. Nada impede que o deck, por exemplo, de Branded, ele não possa simplesmente rodar uma Dragon Tail Fimena, e aí agora no turno 0 ele pode descartar essa Fimena, fundir um Albaz e um Dark fundir um Albaz e um Light da mão dele, fazer o Albion, que na Summon já vai invocar ali o Mirror Jade, e aí ele vai ter uma interação. Então, tipo, todas essas cartas aqui de Albaz, elas são facilmente invocáveis se você tiver um Albaz na sua mão. Então isso pode acabar virando uma hand trap aí do deck de Branded. Isso pode acabar virando uma hand trap em geral de qualquer deck que tenha fusões que fazem interação boas. Então, se o seu deck usa fusões, até considere usar aí a Fimena no seu deck, porque ela é uma Quick Poly. Entretanto, voltando, agora a gente vai falar aqui do próprio deck de Dragon Tail, que por sua vez faz com mais facilidade os monstros usando a Fimena. E aí o que você espera que vai acontecer? Primeiro, a gente tem aqui a Dragon Tail Gramel, que ela usa um monstro Dragon Tail mais um monstro na mão. Então a condição de invocar ela, vocês podem ver que ela é uma condição bem simples de se cumprir, porque você só precisa ter a Fimena, é claro, né, na sua mão, e um Dragon Tail mais qualquer monstro. E aí você vai poder fazer a Gramel. O que a Gramel faz? Quando você ativa um efeito de um card Dragon Tail, você pode destruir uma carta do oponente. E aí você pensa, pô, mas então ele vai ter que ter mais uma carta ainda para ativar? Não, porque os Dragon Tails, para quem não conhece, eu vou até pegar um qualquer, eu fiz um vídeo sobre eles. Os Dragon Tails, por exemplo, aqui peguei a Pan. Não, peguei a Pan não, porque a Pan é a única que não... Ah não, dá pra ser ela assim, funciona. Bom, peguei aqui a Dragon Tail Pão, que é um Dragon Tail qualquer. Todas elas têm esse efeito de que, se são enviados pro cemitério para fazer uma Fusion Summon, elas podem setar uma Dragon Tail Spell Trap do deck. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer com a Fimena uma fusão, e aí logo na sequência vai ativar o efeito de um monstro Dragon Tail para setar uma Spell Trap do deck. E aí você vai tomar o efeito dessa fusão, que vai destruir uma carta sua. Então olha só que interessante, essa Fimena, ela tá... Na prática, ela tá interagindo com você por meio de um monstro e farmando um follow para você setar aqui uma Spell Trap de Dragon Tail e fazer o seu efeito posteriormente. Então, isso já é uma possibilidade interessante aqui da Fimena. Além disso, a gente tem, por exemplo, o Dragon Tail Altarion, que ele vai usar um Dragon Tail mais um ou mais monstros na mão. Então ele pode fundir mais do que um. Então ele pode, por exemplo, descartar a Fimena e fundir esse bicho com as outras 3 cartas na mão e ficar sem nada na mão, do nada. E aí o que ele vai fazer? Bom, quando ele é invocado por invocação fusão, você pode dar alvo em monstros no campo e ou em qualquer cemitério até o número de monstros que foram usados como matéria da mão. Ou seja, todo mundo. E aí você volta tudo pra mão. Então, esse cara ele é bem interessante, porque você consegue, por exemplo, fundir um Dragon Tail com uma hand trap da sua mão, e aí você vai bounçar um bicho do oponente e bounçar a hand trap de volta que você usou para poder usar contra o oponente. Então, esse cara é o principal que você vai tomar. Ele volta cartas pra mão e é bem importante de você saber que você vai tomar isso, porque voltar cartas pra mão é bem relevante, né? Às vezes você dá uma normal summon ali de um monstro que você vai precisar aplicar o efeito depois, por exemplo, um Neptabis do Mermail, aí o cara vai lá e bounça o monstro, bounça uma range trap de volta, e aí acaba ficando bem complicado de jogar contra. Por fim, a gente tem aqui as duas fusões, um efeito de que elas podem voltar do cemitério se 2 ou mais monstros vão pro cemitério ao mesmo tempo. Então toma cuidado ao enviar esses monstros posteriormente, depois no meio do seu combo pro cemitério, que eles podem acabar voltando. E por fim, aqui agora, para falar das últimas possibilidades que a gente tem, eles fazem qualquer fusão de dragão ou de spellcaster. Então se vocês filtrarem ali dragão ou spellcaster, pode olhar todas as fusões que eles podem acabar fazendo com a Fimena. E essa carta, por exemplo, pode ser a Winda, que faz ali com um Shadow e um Dark. A gente tem Dragon Tail que é Dark, ele pode usar 2 Shadows para fazer isso aqui, aí os Shadows vão lá e vão começar a fazer os seus efeitos também, e aí começa a virar uma festa. Então toma bastante cuidado, porque quando o cara vai fazer uma fusão qualquer, no entre aspas, pior dos casos, ele vai destruir uma carta sua. Se não, ele vai bounçar uma carta sua, ou 2 cartas suas, ou 3 cartas suas. E
ele vai também possivelmente conseguir fazer cartas como a Winda, que até mesmo te locam. Então, tome bastante cuidado com essas hand traps. E é isso, gente. Esse vídeo aqui era realmente para apresentar essas hand traps para vocês saberem aí como lidar, já irem preparando os combos do deck de vocês, por exemplo, para não ativar efeito de monstro da mão, ou para lidar com esses monstros aqui. Então, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, e até uma próxima!